Semana passada, alguém me provocou na frente de todos. Meu primeiro instinto, destruir essa pessoa verbalmente. Eu sabia exatamente o que dizer para humilhar ela na mesma moeda, mas eu fiz algo completamente diferente. Algo que meu ego odiou no momento. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa nunca mais encostou em mim. E melhor, todo mundo ao redor percebeu quem realmente tinha poder ali. E não era ela. Se você fica horas remoendo o que deveria ter respondido, se você já perdeu oportunidades por responder no calor da emoção, se você sente que revidar só te fez parecer pior que o provocador, nos próximos 18 minutos, vou te mostrar exatamente o que os imperadores romanos faziam há 2000 anos, que ainda destrói provocadores hoje. Sem gritar, sem brigar, sem você parecer fraco. Mas antes, faz uma coisa. Para o vídeo agora e deixa a sua curtida. Sério, eu espero. Obrigado. Porque se você aplicar só uma técnica daqui, você nunca mais vai perder o sono por causa de provocação. Vamos lá, olha só. Você conhece essa sensação? Alguém te provoca. Pode ser no trabalho, nas redes sociais, até na família. E na hora você até segura, você não revida, mas 10 minutos depois, seu cérebro começa. Você repassa mentalmente 50 versões do que deveria ter falado. Cada uma mais perfeita que a anterior. Cada uma destruindo o provocador de um jeito diferente. Pior, isso não para. Você está no chuveiro pensando nisso, tentando dormir pensando nisso, 3 dias depois ainda pensando nisso. E sabe o mais doido? O provocador está lá vivendo a vida dele, nem lembra mais do que disse, enquanto você está sendo torturado pelo seu próprio cérebro. Aí você pensa, beleza, da próxima eu revido então, vou mostrar quem eu sou. E quando você revida, tudo piora. A provocação vira briga, a briga vira guerra. Todo mundo ao redor fica desconfortável e no final você parece tão ou mais infantil que o provocador. Porque tem uma verdade que ninguém te conta. O provocador quer que você revide. Essa é a armadilha completa. Quando você reage, você dá exatamente o que ele quer. Você perde o controle. Ele ganha a validação de que conseguiu te atingir. Você cai na armadilha. E quando você só ignora sem técnica, sabe o que acontece? Você parece fraco. Parece que não teve resposta, parece que aceitou a humilhação e ele continua provocando. Então você está preso entre revidar e piorar tudo, ou engolir e parecer covarde. Mas existe um terceiro caminho. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do planeta na época dele. Imperador de Roma. Comandava exércitos. Decidia quem vivia e quem morria. E ele era provocado, constantemente, políticos querendo seu poder, generais desafiando sua autoridade, até a própria esposa traindo ele. Então o que esse homem, que tinha poder real para destruir qualquer um, fazia quando era provocado? Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é não ser como seu ofensor. Espera, lê de novo. A melhor vingança é não ser como seu ofensor. Ele não disse esqueça, não disse aceite, ele disse vingança, mas uma vingança diferente. A vingança mais devastadora que você pode aplicar num provocador não é humilhar ele de volta, é demonstrar um nível de controle que ele nunca vai alcançar. Pensa comigo, quando alguém te provoca, o que essa pessoa quer? Ela quer sua reação, quer ver você perder o controle, quer validação de que tem poder sobre você. Então, a maior demonstração de poder que existe é simplesmente não dar isso. Mas atenção, não é ignorar passivamente, não é fingir que não viu, não é reprimir a raiva. É algo muito mais poderoso que os estoicos chamavam de espera. Eles nem tinham nome para isso, era só a forma de viver. Deixa eu explicar exatamente como funciona. Existem 2 categorias de coisas na vida. 2, só isso. Primeira categoria, coisas que dependem de você. Suas ações,
Seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. Isso é seu território. Aqui você é rei absoluto. Segunda categoria: coisas que não dependem de você. O que os outros pensam, o que os outros dizem, o que os outros fazem, como os outros te veem. Isso você não controla. Zero. E aqui está o segredo que muda tudo. Quando alguém te provoca, essa provocação está na categoria 2. Você não controla o que a pessoa disse. Não controla que ela é tóxica. Não controla se ela vai continuar ou parar. Mas sabe o que você controla 100%? Sua resposta, sua interpretação, sua reação interna. E, principalmente, se você vai dar o poder para essa pessoa ou não. Epicteto, que era escravo antes de virar filósofo, dizia algo tipo assim: não é o evento que te perturba, é o que você pensa sobre o evento. Traduzindo para o português claro, não é a provocação que te destrói, é a história que você conta sobre a provocação. Duas pessoas recebem a mesma provocação. Uma passa a noite toda remoendo, perde o sono, fica dias mal. A outra pensa, interessante, e segue a vida. Qual a diferença entre elas? A interpretação. Beleza, teoria é bonita. Mas como você aplica isso quando está sendo provocado e seu sangue está fervendo? Vou te dar o protocolo exato. São 3 passos, simples mas poderosos. Passo 1. Pausa de 10 segundos. No momento que você recebe a provocação, seja pessoalmente, por mensagem, qualquer forma, você vai fazer uma coisa antes de qualquer resposta. Respira. Conta até 10. Devagar. Parece simples demais? É intencional. Porque nesses 10 segundos, você está criando um espaço entre o estímulo e a resposta. A maioria das pessoas não tem esse espaço. É provocação, reação imediata, automático, primitivo. Mas você tem 10 segundos de poder. Nesses 10 segundos, você não está ignorando, você está escolhendo. E já nessa pausa, algo mágico acontece. O provocador percebe que você não reagiu no reflexo. Isso já quebra o padrão que ele esperava. Passo 2. Pergunta do controle. Enquanto você conta até 10, faz uma pergunta interna. Isso depende de mim? A pessoa ser tóxica não depende de você. A pessoa te provocar não depende de você. A pessoa ter parado de amadurecer aos 12 anos não depende de você. Mas como você vai responder, ou se vai responder, isso depende 100% de você. E a mágica acontece quando você percebe: espera, isso não depende de mim. Por que eu estou dando minha energia para isso? É literalmente como largar uma mochila de pedras que você estava carregando sem necessidade. Passo 3. Resposta estoica ou silêncio estratégico. Aqui você tem 2 opções, dependendo do contexto. Opção A é o silêncio estratégico. Você literalmente não responde nada, zero. Mas atenção, não é ignorar nervoso. Não é fingir que não viu enquanto está morrendo por dentro. É um silêncio consciente. Um silêncio que comunica: você não vale minha energia. E sabe o que acontece? O provocador fica no vácuo. Ele jogou a isca, você não mordeu. Ele esperava a reação, você deu nada. Isso é psicologicamente devastador para o provocador, porque ele precisa da sua reação para se sentir poderoso. Sem reação, sem poder. Opção B é quando você precisa responder, tipo no trabalho, em público, mas vai usar o que eu chamo de resposta desarmante. Exemplos. O provocador diz: nossa, você não sabe fazer nem isso direito. Você, com calma absoluta, diz: pode ser. Vou verificar e melhorar, viu? Você não se defendeu ansiosamente, não atacou de volta. Você só aceitou a possibilidade sem emoção. Isso desestabiliza o provocador, porque ele esperava defesa ou ataque. Você deu indiferença genuína. Outro exemplo.
provocador nas redes diz: você é ridículo, vai fazer algo útil da vida. Você não dá nenhuma resposta, nem curtida, nem comentário, nem bloqueio emotivo. Apenas vazio. Ou se você responder, diz: obrigado pela opinião, desejo tudo de bom para você e nunca mais engajar. Pronto. Acabou. Sabe por que isso funciona? Porque provocação é fogo. E fogo precisa de combustível para continuar queimando. Sua emoção é o combustível. Sem emoção, o fogo apaga sozinho. Marco Aurélio escrevia no diário dele algo tipo: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, violentas, traiçoeiras, invejosas e insociáveis. Mas espera, tem mais. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Ele está dizendo: olha, vou encontrar gente difícil hoje. Mas elas são assim porque são ignorantes. Não sabem fazer melhor. Isso não é ser frouxo. É ter perspectiva. Quando você entende que o provocador age assim porque ele está preso em padrões infantis, porque ele está sofrendo internamente, porque ele é limitado, você não sente raiva, você sente quase uma compaixão distante. E essa compaixão te liberta. Deixa eu ser honesto com você sobre uma época que eu não tinha isso. Há uns 3 anos eu trabalhava num lugar onde tinha um colega. Vamos chamar ele de Fernando, que adorava me sabotar em reuniões. Tipo, eu apresentava uma ideia. Ele esperava eu terminar e soltava: é interessante, mas acho que falta maturidade nessa abordagem. Ou então, você pensou nisso, porque me parece meio superficial, sempre na frente de todo mundo, sempre com aquele sorrisinho, sempre me fazendo parecer incompetente, e eu reagia. Toda vez, eu me defendia ansiosamente, explicava demais, tentava provar meu valor, às vezes atacava ele de volta. E sabe o que acontecia? Eu sempre saía parecendo pior, defensivo, inseguro, emotivo. Teve um dia que foi a gota de água. Ele fez uma dessas provocações dele. Eu perdi a paciência e respondi com sarcasmo pesado na frente do chefe. Resultado? Eu que fui chamado depois, eu que pareci não profissional, enquanto ele, tranquilo, jogando o inocente. Essa noite eu não dormi, fiquei repassando mentalmente 500 versões do que eu deveria ter dito. Cada uma mais perfeita, cada uma destruindo ele. Mas de manhã eu ainda estava perdido. E ele provavelmente nem lembrava mais. Foi aí que eu me deparei com os escritos de Marco Aurélio. E tinha uma frase que me acertou em cheio: o melhor modo de se vingar é não ser como seu ofensor. E clicou. Toda vez que eu reagia ao Fernando, eu estava me tornando igual a ele, pequeno, mesquinho, preso no mesmo jogo infantil. Então eu decidi fazer um experimento. Nos próximos 30 dias, 0 reações emocionais. Não importa o que ele dissesse, primeira semana foi horrível. Ele provocava, eu segurava, mas por dentro estava morrendo. Meu ego gritava: responde, destrói ele. Mas eu seguia o protocolo, 10 segundos. Isso depende de mim? Não. Silêncio ou resposta ultra calma. Segunda semana, algo começou a mudar. Não nele, em mim. Eu percebi que estava dormindo melhor. Não ficava mais horas remoendo. As provocações dele começaram a perder efeito. Era como se eu tivesse desenvolvido uma armadura invisível. Ele atirava, mas não acertava mais. Terceira semana, eu percebi, mas todo mundo ao redor também percebeu. Numa reunião, ele soltou a provocação de sempre. Eu simplesmente olhei para ele, dei um sorriso leve e disse: entendo seu ponto, Fernando. Vou considerar. E segui apresentando. A sala inteira ficou em silêncio por 2 segundos. E não era silêncio desconfortável. Era admiração, porque todo mundo ali já sabia do histórico. Todo mundo esperava a briga. E eu simplesmente não dei. 4ª semana, o Fernando parou. Completamente. Não foi porque eu pedi. Não foi porque alguém interveio.
Foi porque ele percebeu que eu não era mais um alvo responsivo. Ele continuou sendo quem ele era. Mas comigo, acabou. Porque eu quebrei o ciclo. E a maior lição que eu tirei disso, o problema nunca foi o Fernando. O problema era eu dar meu poder para ele. Era eu permitir que as palavras de uma pessoa limitada controlassem minha paz. Hoje, ainda aparecem Fernandos na minha vida. Redes sociais, comentários, situações aleatórias. Mas agora eu tenho o protocolo. E funciona. Sempre. Não sou perfeito nisso. Tem vezes que eu escorrego, que meu ego vence. Mas na maioria das vezes, eu sou livre. E essa liberdade não tem preço. Agora vem a melhor parte. Como você vai aplicar isso na sua vida? Vou te dar 3 desafios práticos que você pode começar hoje. Não precisa fazer os 3. Escolhe um e compromete. Desafio 1. Teste do silêncio de 24 horas. Nas próximas 24 horas, toda vez que alguém te provocar, não importa quem, não importa onde, você vai fazer o seguinte: conta até 10 em silêncio. Respira e só então decide se vai responder. Pode responder, pode ficar em silêncio, tanto faz, mas tem que ter os 10 segundos antes. Parece fácil? Tenta. Você vai se surpreender com quantas vezes seu reflexo é responder em meio segundo. Depois de 24 horas, volta aqui e comenta. Dia 1 completo. Quero ver quantos realmente fazem. Desafio 2. Diário do controle de 7 dias. Pega um caderninho pequeno. Durante 7 dias, toda vez que algo te incomodar, anota rápido e responde uma pergunta. Isso depende de mim? No final da semana, revisa. Qual a porcentagem das suas preocupações que eram sobre coisas que você não controla? Eu aposto que vai ser mais de 70%. E quando você vê isso no papel, algo quebra no seu cérebro. Você percebe quanta energia você desperdiça. Comenta aqui depois de 7 dias a sua porcentagem da primeira semana. Vai ser revelador. Desafio 3. Prática do espelho. Pensa na última pessoa que te provocou. Pode ser hoje, pode ser semana passada. Agora faz isso. Escreve 3 motivos possíveis do porquê essa pessoa age assim. Não motivos defensivos, tipo porque ela é difícil. Motivos de verdade, tipo, talvez ela esteja insegura com ela mesma. Talvez ela foi criada assim e não sabe fazer diferente. Talvez ela esteja passando por algo difícil que eu não sei. Isso não é desculpar, é ter perspectiva. É sair do modo eu contra ela para o modo eu entendo que ela é limitada. E quando você tem perspectiva, a provocação perde 80% do poder. Agora, deixa eu te mostrar o contraste, o jeito comum de lidar com provocação. Você recebe a provocação. Seu coração acelera imediatamente. Você sente aquela raiva subindo. Você precisa responder. Agora, você digita uma resposta destruidora. Apaga, digita outra. Apaga, digita uma terceira. Manda. Pronto. Você ganhou. Mostrou quem você é. Mas 10 minutos depois, você está repassando. Será que exagerei? Será que fui longe demais? Como a pessoa vai reagir? Você passa a próxima hora checando se ela respondeu. Seu dia inteiro fica refém disso. No dia seguinte, você ainda está pensando. Na semana seguinte, você ainda está pensando. Você achava que tinha ganho, mas na real, você perdeu seu tempo, sua paz, sua energia, tudo para o ego de 5 segundos. Agora, o jeito estoico, você recebe a provocação, seu corpo até reage por um instante, mas você percebe a reação. Você respira, conta até 10, pergunta, isso depende de mim? Resposta, não. Você escolhe conscientemente, silêncio total ou resposta ultra calma e breve. Pronto, acabou. Dali 10 minutos, você está vivendo sua vida, nem lembrou mais.
No dia seguinte, você nem sabe se a pessoa respondeu porque você simplesmente não ligou. Na semana seguinte, você nem lembra que isso aconteceu. Essa é a diferença. Não é sobre ganhar a provocação. É sobre não entrar no jogo para começo de conversa. É sobre ser livre. Enquanto o provocador está preso no próprio veneno, você está leve, seguindo em frente. Então me diz, você quer continuar sendo controlado por cada pessoa aleatória que decide te provocar? Ou você quer ser livre? Antes de você ir, deixa eu recapitular rapidamente o que a gente viu aqui. Primeiro, provocação é uma armadilha. O provocador quer sua reação. Não dê. Segundo, você não controla o que os outros fazem ou dizem. Você só controla como você responde. Terceiro, protocolo simples. 10 segundos. Pergunta do controle. Silêncio estratégico ou resposta desarmante. Quarto, perspectiva muda tudo. Quando você entende que o provocador é limitado, a provocação perde poder. Quinto, liberdade vem de soltar o que você não controla. Olha, no fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. Nunca foi. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a força de não reagir quando todo o seu ego grita para você destruir alguém. É sobre escolher paz em vez de validação. Porque cada vez que você escolhe não revidar, você não está sendo fraco, você está sendo forte, mais forte que 99% das pessoas ao seu redor. E você tem tudo o que precisa para começar, não amanhã, não na segunda, agora. A próxima vez que alguém te provocar, e vai ter próxima vez, você vai lembrar disso aqui. Vai respirar, vai contar até 10, vai perguntar, isso depende de mim? E você vai escolher liberdade em vez de ego. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, escrevia para si mesmo todo dia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Você tem esse poder, sempre teve. A questão é, você vai usar ou vai continuar entregando ele para qualquer um que decida te testar? Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se você sente que pode aplicar isso, faz duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago um vídeo novo sobre como aplicar filosofia estoica na vida real, sem teoria vazia, só prática que funciona. Segundo, comenta aqui embaixo qual dos 3 desafios você vai aceitar. Não precisa ser todos. Escolhe um e compromete. Escreve desafio 1, desafio 2 ou desafio 3. E se você realmente vai aplicar isso, comenta a palavra estoico. Quero ver quantos de vocês são de verdade e quantos só assistem e esquecem. Uma última coisa antes de você ir. Daqui a 1 ano, você pode estar no mesmo lugar que está hoje, reagindo às mesmas provocações, perdendo sono pelas mesmas pessoas, sendo controlado pelos mesmos gatilhos. Ou você pode olhar para trás e dizer, foi naquele dia, naquele vídeo,